Olá, pessoal! Eu me chamo Daniela Safin e essa é a primeira aula de uma série de outras aulas sobre o tema avaliação da conformidade. Esse conteúdo foi elaborado por mim e por minha colega Roberta Chamusca. Esperamos que vocês aproveitem essa jornada para aprofundar o conhecimento de vocês no tema avaliação da conformidade. Aqui a gente tem 4 módulos, as nossas aulas vão estar distribuídas em 4 diferentes módulos e começamos com o módulo Fundamentos de Avaliação da Conformidade. Tudo bem? Vamos lá? Começando pelo conceito e pelos usos da avaliação da conformidade. Para explicar a avaliação da conformidade, eu costumo fazer uma analogia com um grande oceano que separa, de um lado, consumidores, usuários e governos, e de outro lado, fornecedores de produtos e serviços. Por que eu digo que existe um grande oceano? Porque essa relação não é simétrica. Os fornecedores, eles conhecem as características dos seus produtos, conhecem a matéria-prima que eles utilizaram, sabe se aquele produto é capaz tem uma resistência mínima, se possui uma segurança mínima, enquanto que consumidores e governos nem sempre conhecem todas as características intrínsecas dos produtos. Então, de um lado nós temos consumidores que exigem qualidade, segurança e sustentabilidade dos produtos que eles consomem. Porém, a gente sabe que nem sempre esses consumidores conseguem avaliar e saber se de fato aquele produto atende àquela qualidade, àquela segurança mínima, não é verdade? Quando a gente compra um eletrodoméstico, por exemplo, a gente, não consegue saber só de olhar para o produto se ele é seguro, se eu vou tomar um choque com ele ou se eu não vou tomar um choque, não é verdade? Quem tem uma maior condição de saber se aquele produto atende àquele requisito do consumidor ou do governo ou do usuário do produto, quem tem maior condição de saber sobre as características do produto é quem de fato fornece aquele produto ou aquele serviço, não é verdade? Por isso que existe esse grande oceano, porque os fornecedores de produtos, eles possuem um maior conhecimento acerca daquele produto ou serviço do que o próprio consumidor ou o governo, ou o usuário do produto, não é verdade? Então, veja bem, aquele fornecedor que atende aos requisitos exigidos pelos diversos agentes, esse fornecedor tem uma outra necessidade. Ele precisa demonstrar para aquele público que, de fato, atende aos requisitos exigidos, não é verdade? Então, a gente tem um problema de mercado, que a gente chama falha de mercado, que se chama assimetria da informação. Os fornecedores, eles conhecem mais do seu produto, serviço e atividade que as demais partes interessadas. E aí, como é que a gente resolve essa falha de mercado? A avaliação da conformidade, ela vem para isso. Ela vem para reduzir essa assimetria da informação. Eu costumo dizer que a avaliação da conformidade é a ponte entre fornecedores de produtos e serviços e consumidores, usuários e governos. Ora, ela é a ponte porque ela resolve um problema de informação. Se o fornecedor conhece mais sobre o produto do que o consumidor, nada melhor do que um selo, e aqui eu estou representando a avaliação da conformidade por um selo, porque geralmente a gente conhece a avaliação da conformidade e lembra da avaliação da conformidade toda vez que a gente vê um selo num produto, não é verdade? Então vamos lá. Aquele selo, ele resolve o problema da assimetria de informação porque ele comunica. Como é que a gente resolve problemas de informação? Não é comunicando, não é verdade? Então, o selo, ele comunica para os consumidores, usuários, governos e demais partes interessadas que aquele produto daquele fornecedor atende a um conjunto de requisitos mínimos, ok? E aí, a depender do produto, o selo ele pode significar coisas diferentes. Um selo pode significar que aquele produto atende a requisitos mínimos de segurança, outros selos podem ter foco no meio ambiente, não é verdade? Então, dependendo do conjunto de requisitos que estão sendo avaliados, o selo pode significar coisas diferentes. Mas, independente do contexto, o que a gente tem é que o selo é um grande instrumento de comunicação
que funciona como uma ponte para reduzir a distância, reduzir a assimetria da informação entre consumidores, governos e usuários e os fornecedores de produtos e serviços. Então, como eu acabei de comentar, a marca da conformidade comunica. Então, eu vou dar aqui a ênfase para a palavra comunicação, tá? A marca comunica aos agentes econômicos que o produto atende aos requisitos. Ora, eu estou falando aqui da marca da conformidade, mas além da marca da conformidade, existem outras formas de comunicar, de evidenciar a conformidade de um objeto aos requisitos especificados. E aqui eu falo qualquer objeto. Pode ser um produto físico, pode ser também um serviço que está sendo oferecido, ok? Então é muito comum que produtos tenham marcas da conformidade, né? Sejam elas emitidas pelo próprio fornecedor, sejam essas marcas controladas por um organismo de certificação, ou ainda sejam marcas que são exigidas e requeridas por uma legislação. De toda maneira, é muito comum nós vermos marcas sendo apostas aos produtos para poder evidenciar a conformidade. Só que, além da marca, existem outras formas de comunicar a conformidade de um objeto. Por exemplo, uma declaração da conformidade emitida por uma terceira parte, né? Ou, como a gente costuma dizer, um certificado de conformidade. Okay? Então, um certificado da conformidade, ele pode justamente ser a evidência da conformidade que comunica que um fornecedor atende aos requisitos mínimos. Que mais podemos ter além da marca da conformidade? Podemos ter uma declaração feita pelo próprio fornecedor que diz que atende aquele requisito mínimo, não é verdade? É muito comum, por exemplo, agora na indústria de cosmético, a gente vê que os fabricantes de cosmético declaram nas suas embalagens que eles são veganos, não é verdade? É um exemplo de declaração de primeira parte. Primeira parte porque é o próprio fornecedor quem declara que atende a determinados requisitos. No caso de um shampoo vegano, ele não se vale de conteúdos animais e nem realiza ensaios e teste de produto usando animais, não é verdade? Então, a gente também pode ter uma declaração do fornecedor que diz que atende, né, aqueles requisitos mínimos. É diferente de um certificado, tá, gente? Que está aqui à esquerda da tela. O certificado, ele não é emitido pelo fornecedor, ele é emitido por um organismo que a gente chama de terceira parte, porque não é nem um fornecedor, nem um consumidor, nem um cliente, é uma terceira pessoa que vai, de maneira imparcial, eventualmente emitir um certificado para dizer que aquele objeto atende aos requisitos. Então, existe uma diferença entre certificado da conformidade e a declaração de conformidade. Outro exemplo são relatórios de ensaio. Tá? É também muito comum que fornecedores de produtos submetam seus produtos e seus protótipos e seus modelos de fabricação, submetam a ensaios, e esses relatórios de ensaio podem também serem usados para comunicar que aquele produto atende a requisitos, não é verdade? Ou seja, o relatório de ensaio pode ser entendido como um subproduto ou um produto da avaliação da conformidade, um instrumento de avaliação da conformidade que faz a vez de ponte entre fornecedor e consumidor, ok? Temos também laudos de inspeção, enquanto que relatórios de ensaio são emitidos por laboratórios de ensaio, os laudos de inspeção, eles são emitidos por organismos de inspeção. E eles também são usados para demonstrar a conformidade, principalmente de serviços, tá? E, portanto, eles também ajudam a ser ponte entre os fornecedores e consumidores. Então, feita a analogia com o Grande Oceano, podemos, então, falar sobre o conceito mais formal de avaliação da conformidade. Eu vou aqui fazer referência a uma norma técnica, que é a BNT NBR ISO IEC 17000, que traz o vocabulário básico da avaliação da conformidade.
E essa norma é bem direta, tá? Ela diz que a avaliação da conformidade é a demonstração de que requisitos especificados são atendidos, né? Veja bem, requisitos especificados se referem a qualquer necessidade ou expectativa que seja de fato expressa, não é verdade? Porque se é especificado, alguém chegou e falou, eu necessito disso, daquilo e daquilo outro. Então, requisitos especificados são essas necessidades ou expectativas em relação a um objeto que sejam devidamente expressos, né, em algum local, ok? Então, em geral, a gente tem documentos normativos, como regulamentos, normas técnicas ou especificações técnicas, que são documentos em que esses requisitos especificados estão formalizados, ok? Nós podemos ter requisitos que são mais ou menos detalhados, o nível de detalhamento vai depender da especificação, ok? Olha, os requisitos especificados, eles podem se aplicar a qualquer objeto de avaliação da conformidade, tá? Esse objeto, ele pode ser um produto, ele pode ser um processo, você pode ter requisitos para um processo de produção, por exemplo. Você pode ter como objeto da avaliação da conformidade um serviço de manutenção de extintores de incêndio, por exemplo. Serviço de requalificação de cilindros GNV. Então, nós estamos falando de serviços que são, eles mesmos, objetos da avaliação da conformidade. Instalação, projetos, dados, materiais, uma pessoa, um profissional pode ser objeto de avaliação da conformidade, ou mesmo uma empresa, uma organização. Não é verdade? Vocês já devem ter ouvido falar da certificação ISO 9001, que nada mais é do que um certificado de conformidade emitido por uma certificadora, que diz que determinada organização, uma empresa, por exemplo, atende aos requisitos de um sistema de gestão da qualidade. Então, repara bem, nesse caso, o objeto da avaliação da conformidade não é um produto, é uma organização, é uma empresa, é uma instituição, não é verdade? Então, os objetos da avaliação da conformidade podem ser vários, ok? Então, outros aspectos importantes que nós devemos falar sobre a avaliação da conformidade. É um processo. A palavra demonstração, ela é um verbo, demonstrar, que virou substantivo, demonstração. Então, repara bem, quando a gente fala de verbos, a gente fala de atividades e tarefas. Então, a demonstração, ela requer um passo a passo. A avaliação da conformidade tem início, meio e fim, e a gente vai estudar um pouco mais sobre esse processo nas próximas aulas, mas é importante, então, a gente entender que a avaliação da conformidade é um conjunto de etapas que, no final, culmina na atestação da conformidade de um objeto, tá bom? Além disso, como eu já falei, a avaliação da conformidade se apoia em um conjunto de requisitos que são aplicáveis ao objeto. A avaliação da conformidade, ela pode ter um resultado positivo ou negativo. Depois que você roda o processo, você pode verificar que aquele produto não é conforme aos requisitos especificados, tá? A avaliação da conformidade, ela serve como evidência, e é justamente por isso que a avaliação da conformidade faz a ponte entre fornecedor e consumidor. Enfim, e você pode fazer a avaliação da conformidade de muitas maneiras. A gente também vai estudar as várias formas de se fazer a avaliação da conformidade ao longo do nosso curso, das nossas aulas, ok? Mas eu já vou dar alguns exemplos. Você pode, por exemplo, realizar auditorias no sistema de gestão, ou ainda auditorias no processo produtivo para poder obter evidências da conformidade. Você pode realizar ensaios em um produto, você pode realizar inspeções em um serviço. Então, você tem diversas formas e diversas maneiras para obter informações qualificadas sobre aquele objeto, ok?
é quase um processo investigativo a avaliação da conformidade, né? Você estabelece uma série de ações para poder obter informações sobre aquele objeto e, com isso, concluir se aquele objeto está ou não conforme aos requisitos especificados. Bom, gente, eu vou dar aqui um exemplo de avaliação da conformidade e, enfim, para poder a gente chegar, para poder explicar melhor esse conceito. Tá? Aqui nós temos um objeto que, no caso, é a peça semifacial filtrante para partículas, mais conhecida como PFF. Ele é um equipamento, essa peça é um equipamento de proteção respiratória, que tem uma foto do que se trata esse produto, tá? E os requisitos para essa máscara, para esse equipamento, estão estabelecidos numa norma técnica. Né? Posso dizer que é a norma técnica, uma norma produzida pela nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, é uma norma brasileira, a NBR, e tem como número o número 13.698. É uma norma que foi produzida em 2011, tá ok? Então, essa norma técnica contém uma série de requisitos para PFF. E aqui tem um exemplo de requisito. Aqui é dito, tá? Nesse quadradinho amarelo, que os tirantes podem ser ajustáveis ou autoajustáveis e devem ser suficientemente robustos para manter a PFF firme na posição. Já posso adiantar que esse é um requisito que está até bastante abrangente, né? Olha, o tirante ele pode ser ajustável ou autoajustável e deve ser suficientemente robusto, né? Aqui a norma não trouxe nenhum requisito mais específico, não trouxe valores, números, né? Não trouxe critérios muito objetivos para se medir esse requisito, mas a própria norma diz que para você avaliar a conformidade da máscara, do equipamento, em relação a esse requisito, deve ser realizada a inspeção visual. Então, repara que inspeção visual a técnica, a forma que a norma determina que a norma estabelece para que seja determinada a conformidade do produto ao requisito robustez, né? Vamos dizer assim, né? Eu me refiro aqui a esse requisito de ser suficientemente robusto. Então, a inspeção visual é o que a norma traz como forma para determinar essa conformidade. Por outro lado, a mesma norma traz um outro requisito para esse produto. Diz que a concentração de gás carbônico no ar inalado, contido no volume morto, não pode exceder o valor médio de 1%. E aí a norma diz que para verificar e para determinar a conformidade da máscara em relação a esse requisito, deve ser realizado um ensaio em amostras recebidas, né? E ainda diz aqui, traz uma tabela, enfim, traz parâmetros ainda mais detalhados para a realização desse ensaio, tá? Então, enquanto que na esquerda nós temos um requisito menos detalhado e a inspeção visual acabou sendo a atividade para demonstrar a conformidade, que foi escolhida pela própria norma, tá? Por outro lado, nós temos na direita um requisito que é muito mais detalhado, traz inclusive um parâmetro objetivo, que deve ser usado num ensaio para que então a gente possa determinar a conformidade do produto em relação à concentração de CO2 no ar inalado. Ok? Bom, e para que serve essa avaliação da conformidade e quais são os possíveis usos, né? A gente já falou um pouquinho sobre esses usos, né, quando a gente fez a analogia com a ponte, né, e tal. Eu acho que muitas das coisas que eu vou falar agora são quase que intuitivas, mas eu acho legal a gente deixar isso bem registrado, tá? Por que a avaliação da conformidade é importante para o consumidor, né? Todos nós somos consumidores e conseguimos, portanto, nos colocar no lugar dos consumidores. Bora! A avaliação da conformidade ela é importante para os consumidores porque, por meio dela, o consumidor pode confiar ou ele aumenta a confiança dele de que um produto ou serviço possui as características desejáveis. Então, a avaliação da conformidade passa a ser o quê, gente? Base para a decisão de compra, não é verdade? E uma outra palavra-chave aqui é confiança. A avaliação da conformidade, a marca da conformidade, ou qualquer que seja a evidência de conformidade, estabelece e melhora a relação de confiança entre consumidor de um lado e fornecedor
de outro, tá? A indústria, além de conseguir demonstrar que está conforme, e isso ser algo bastante importante para quem é um bom produtor, tá? Ela também consegue, na busca de atender os requisitos mínimos, ela aproxima o seu produto ao que a gente chama de estado da arte. A indústria melhora seu produto para ela se encaixar num padrão técnico reconhecido como satisfatório. Então, a indústria também acaba sendo impulsionada e se torna também mais competitiva, tá? Finalmente, os órgãos reguladores, tá? Os órgãos reguladores, eles podem fazer uso da avaliação da conformidade para quê? Ora, quem são os órgãos reguladores? Os órgãos reguladores são aqueles que têm competência para exigir requisitos dos produtos. Eles podem exigir requisitos de eficiência energética, nível máximo de emissões de carbono. Os reguladores podem exigir requisitos mínimos de segurança de produto, não é verdade? Então, se o regulamentador de um produto exige um monte de coisa para um determinado produto, sem que seja também estabelecido um instrumento para verificar que aquele produto está conforme, aquele regulamento técnico tem, eventualmente, menos chances de emplacar, não é verdade? Então, a avaliação da conformidade ela pode ser usada por esses órgãos reguladores para ajudar, como um meio para fazer cumprir a legislação nacional, seja de saúde, seja de segurança ou meio ambiente. Então, a avaliação da conformidade é uma forma, é um meio que os regulamentadores possuem para fazer cumprir, para fazer com que os fabricantes e importadores cumpram aqueles requisitos que são exigidos. E com isso, há mais chances de os reguladores alcançarem os objetivos da sua política pública. E falando em riscos, enquanto que no slide anterior nós nos valemos de uma referência oficial da ISO, que é o organismo internacional de normalização, aqui é uma reflexão própria que a gente resolveu estabelecer usando a abordagem de riscos. Quando a gente tem avaliação da conformidade, a gente reduz o risco do consumidor ser enganado, a gente reduz o risco do consumidor sofrer danos físicos, a gente reduz o risco do consumidor de pagar mais caro por um produto que vale menos, né? Então, por exemplo, né, quando a gente falou aqui, em alguns slides atrás, nós falamos que fabricantes de shampoo podem dizer que são veganos, né? Isso é uma declaração do fabricante de shampoo. Agora, existem outras atividades e outros formatos de avaliação da conformidade que podem me dar uma garantia maior que aquela promessa feita pelo fabricante de shampoo, de fato, é verdade, não é isso? Então, se a gente consegue estabelecer mecanismos mais robustos para avaliar a conformidade do shampoo e verificar de fato se ele é vegano ou não, a gente reduz o risco do consumidor dele pagar mais caro por um produto vegano que eventualmente não é vegano, não é verdade? Então, a gente consegue também reduzir esse risco por meio da avaliação da conformidade, o risco de o consumidor pagar mais caro por um produto que vale menos. Tá? A indústria, ela reduz o risco de ter a conformidade do seu produto não reconhecida. Então, quando ela tem um selo, quando ela tem um certificado, quando ela consegue evidenciar sua conformidade, ela consegue se diferenciar no mercado. A gente também reduz o risco da concorrência desleal, porque aqueles fabricantes que não atendem aos requisitos mínimos, eles não vão conseguir evidenciar que atendem esses requisitos mínimos, não é verdade? Enquanto que os bons produtores vão conseguir evidenciar e vão se destacar no mercado. A indústria também reduz o risco de não acessar o mercado global ou mesmo o mercado doméstico do país, não é verdade? Porque é boa prática, toda vez que a gente vai estabelecer regras de avaliação da conformidade, que a gente esteja sintonizado com os requisitos internacionais. Tá? Então, uma indústria que passe a avaliar a conformidade do seu produto, toda vez que os requisitos daquele programa de avaliação da conformidade estiverem aderentes aos requisitos internacionais, a indústria também aumenta as chances do potencial exportador daquele seu produto. Ok? Também existe um risco
associada à transação de produtos no comércio global, ok? Então, toda vez que a gente vai exportar um produto do Brasil para outro país ou região, por exemplo, uma Natura da vida, uma empresa de cosmético brasileira exportando para a Europa. Se nós já realizamos ensaios no Brasil e se esses ensaios conseguem ser reconhecidos lá fora, a nossa indústria não precisa ensaiar novamente o produto, né? Então, existem diversos acordos de reconhecimento mútuo entre países que permite a gente reduzir o custo nessas transações no comércio global. Então, a indústria também pode se favorecer desse benefício, tá? E os órgãos reguladores, eles diminuem o risco de falha regulatória, ou seja, de não alcançar os seus objetivos regulatórios, porque a avaliação da conformidade, na verdade, ajuda na adesão por parte dos fabricantes ao regulamento técnico, tá? O órgão regulamentador também reduz o risco de falha de mercado, como, por exemplo, a própria simetria da informação, e o risco de não alcançar os objetivos regulatórios, por exemplo, associados à proteção da saúde, segurança e meio ambiente, ok? Gente, eu vou dar aqui alguns exemplos de avaliação da conformidade e de programas de avaliação da conformidade que são estruturados e que são existentes aqui na nossa realidade brasileira. Por exemplo, o programa de avaliação da conformidade para brinquedos. Certamente vocês conhecem o selo de identificação da conformidade, que é aposto nos brinquedos comercializados no Brasil. Essa comercialização, ela está condicionada a uma certificação compulsória. E quem define os requisitos de segurança para os brinquedos é o Inmetro. O Inmetro faz isso com base em normas técnicas. E todos esses requisitos de segurança constam nessas normas técnicas e o Inmetro faz uso dessas normas técnicas para definir seu regulamento. Tá? É também o Inmetro quem define o passo a passo para que o fornecedor consiga evidenciar que está conforme os requisitos estabelecidos. Então, é o Inmetro que define não só os requisitos de segurança, mas também como o fabricante ou importador como ele faz para poder evidenciar que o seu produto atende a esses requisitos, que é o que a gente chama de passo a passo da avaliação da conformidade. Como eu falei para vocês, a avaliação da conformidade é um processo, não é isso? Então, quem define esses requisitos do procedimento de avaliação da conformidade é também o Inmetro, para o caso de brinquedos. Tá? Essa certificação, ela é conduzida, esse passo a passo é conduzida por organismos de certificação de produtos, tá? Esses organismos de certificação de produtos, eles não são o Inmetro. Tem muita gente que confunde, acha que o Inmetro é quem certifica o brinquedo. Não. O Inmetro, ele acredita, então a gente vai usar um termo aqui novo, que é o termo acreditação, tá? É um termo novo. Ao longo das nossas aulas nós vamos falar sobre a acreditação, mas é o Inmetro quem acredita os organismos de certificação. E esses organismos de certificação, eles vão interagir com os fabricantes para, junto com os fabricantes, conduzirem um processo de certificação que também é feito com base em ensaios realizados por laboratórios que também são acreditados pelo Inmetro. Então, o Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do Brasil, ele, além de regulamentar uma série de produtos, o Inmetro também atua na acreditação, tanto de organismos de certificação, como também de laboratórios de ensaio, ok? Esses laboratórios de ensaio, no caso de brinquedos, acreditados pelo Inmetro, eles também atuam no ensaio de brinquedos, tá? Então, as certificadoras precisam se valer desses resultados de ensaio para poder concluir se o brinquedo é ou não conforme aos requisitos estabelecidos pelo Inmetro. Outro exemplo, tá? É o programa de avaliação da conformidade para produtos de telecomunicações. No Brasil, tablets, telefones celulares, drones, controles remotos, roteadores, eles têm que ter a conformidade a determinados requisitos atestada. E quem determina isso é a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que é o órgão regulamentador desse objeto. O que a Anatel pede? Exige. A Anatel exige que antes desses produtos serem comercializados,
eles devem ser certificados por um organismo designado pela Anatel. E aí, então, uma vez obtida a certificação, eles conseguem homologar os seus produtos na Anatel, tá? Nos casos de uso próprio, né, nos casos em que não existe um fabricante ou importador de tablet, telefone celular, mas na medida em que você vai, por exemplo, importar um produto para uso próprio, esse consumidor deve expedir uma declaração da conformidade, dizendo que está atendendo aos requisitos estabelecidos pela Anatel, e essa declaração da conformidade tem que ser analisada e homologada pela Anatel. No final, a gente tem isso aqui, ó, também um selo de identificação da conformidade com a marca Anatel aposta nesses produtos. Esse selo comunica para o consumidor e também para a própria Anatel que aquele produto está conforme aos requisitos especificados. Outro exemplo que eu gostaria de dar é o exemplo de um protocolo voluntário de certificação, que é o Global Gap. É um referencial, como eu falei, voluntário para certificação de produtos agrícolas, enfim, é um protocolo conhecido no mundo inteiro, tá, gente? Basicamente, o Global Gap, ele estabelece requisitos no que a gente chama de Sistema Integrado de Garantia da Produção, que está disponível para produção vegetal, produção animal e aquicultura. É onde nós encontramos os requisitos para esses produtos, né, que sejam de origem vegetal, animal ou da aquicultura, ok? No Brasil, os organismos de certificação desse protocolo Global Gap são acreditados pelo Inmetro. Então, nós também temos a atuação do Inmetro num protocolo que é voluntário. Por que é voluntário? Porque quem quem produz, né, produtos agrícolas, ou ainda quem produz produtos de origem animal, não são obrigados a ter a certificação Global Gap. Só que a gente sabe que, por exemplo, o mercado europeu, muitos dos clientes e muitas das grandes redes de supermercado europeias exigem a certificação Global Gap do produto. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos fornecedores de produtos agrícolas para a Europa, e para eles é importante ter a certificação Global Gap porque eles conseguem acessar a esse mercado. Então, é uma certificação muito conceituada, porque ela é tida como algo ou como um instrumento importante para demonstrar a segurança alimentar e a sustentabilidade. E também oferece para os produtores que estejam certificados um bilhete de entrada no mercado global. Então, este é o protocolo Global Gap e é mais um exemplo da avaliação da conformidade. Repara que aqui, a gente não consegue fazer uso do selo, né? Imagina que cada tomatezinho, cada brócolis, imagina a gente colocar um selo nesses produtos. Então, o que acontece é que o produtor desses alimentos, ele ganha um certificado, e é o certificado Global Gap que é usado como uma evidência da conformidade. Lembra da ponte? É o certificado, nesse caso, que evidencia a conformidade de um produto ao protocolo Global Gap, tá? Gente, estamos chegando ao fim dessa nossa primeira aula, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre conceitos de avaliação da conformidade, e vou, nesse caso, me valer de uma visão de sistema, tá? Vou trazer aqui uma referência super importante que foi trabalhada pela Unido. Enfim, ao final dessa aula vocês vão também ter acesso aos links para esses conteúdos, ok? E aí vocês vão poder se aprofundar. Mas eu tirei dentro do texto da Unido, eu tirei essa figura porque eu acho ela bastante significativa, né? Quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala de avaliação da conformidade, a gente precisa entender que a avaliação da conformidade, ela é parte importante de uma infraestrutura maior, que é o que a gente chama de infraestrutura da qualidade de um país, tá? Então, o que é uma infraestrutura da qualidade? E é sobre isso que eu quero falar nesse slide. Por um lado, nós temos como um elemento importante da infraestrutura da qualidade as instituições da infraestrutura da qualidade. Quem são essas instituições da infraestrutura da qualidade? Bom, são o Instituto Nacional de Metrologia de um país, o Instituto Nacional de Normalização e o Instituto Nacional de Acreditação de um país. No caso do Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia é o Inmetro, e é ele que estabelece os padrões de medida.
que isso tem a ver com a avaliação da conformidade, Daniele? Ora, toda vez que a gente implementa um programa de avaliação da conformidade, a gente, na prática, está submetendo um objeto a um conjunto de ensaios e medições. Então, a gente precisa ter confiança nos nossos instrumentos de medição para conseguir ensaiar bem. Então, a metrologia é uma peça fundamental e básica de um sistema, de uma infraestrutura da qualidade. Nós também temos os organismos de normalização. No caso do Brasil, a ABNT. São as normalizadoras quem estabelecem as normas técnicas, tanto para definir requisitos para produtos, como também procedimentos de ensaio, tá? A gente viu aí, no caso dos exemplos que a gente citou, como as normas técnicas são fundamentais para ajudar a estabelecer os programas de avaliação da conformidade. E a acreditação. O organismo de acreditação do Brasil é o Inmetro, ok? E o Inmetro, ele atua justamente atestando a competência de organismos, como, por exemplo, certificadoras e laboratórios de ensaio, que ajudam a avaliar a conformidade de um produto. Essas são as instituições da infraestrutura da qualidade. E essas instituições, elas giram em torno de uma governança que é núcleo de todo o sistema. A gente chama aqui de quadro regulatório ou política da qualidade de um país. Okay? No momento, eu vou até minha explicação. Então, pessoal, voltando aqui à nossa explicação, tive que dar uma pequena pausa aqui na gravação. O que nós temos, né? Então, nós temos o país que se preocupa em ter uma infraestrutura da qualidade e ter soberania na sua infraestrutura da qualidade, estabelece uma estrutura de governança, uma política nacional da qualidade, uma política nacional da infraestrutura da qualidade, enfim, e quadro regulatório que dá sustentação para toda a infraestrutura, ok? Então, como eu falei, esse círculo amarelo diz respeito às instituições da infraestrutura da qualidade que são bases para a gente poder rodar os programas de avaliação da conformidade, conforme eu expliquei, ok? E temos numa segunda camada, que é esse círculo vermelho, os serviços da infraestrutura da qualidade, tá? Então, repara que a avaliação da conformidade está aqui, ó. Dentro da figura da Unido, a gente encontra a avaliação da conformidade, justamente, vou aqui sinalizar, nessa meiuca aqui, ó. A avaliação da conformidade, ela ela pode ser realizada por meio de ensaios, por meio da certificação, da inspeção, ok? A gente vai estudar cada um desses casos ao longo das outras aulas, tá? Então, esses serviços da infraestrutura da qualidade, nos serviços da infraestrutura da qualidade que se situa a avaliação da conformidade, ok? E ela só ocorre, só existe se a gente consegue também adotar, né, padrões metrológicos, normas técnicas e também só consegue ser realizada se nós tivermos um sistema de acreditação confiável. Tudo bem? Bom, o círculo verde justamente ilustra a interface dessa infraestrutura da qualidade com as empresas, que são as grandes usuárias desses serviços. E no final, no último círculo, esse círculo em cinza, mostra a interface dessas empresas com os consumidores. Portanto, né, a gente vê que existe aí uma ligação entre os regulamentos de um país, regulamentos técnicos de um país, estabelecidos pelos órgãos regulamentadores, né, para que esse quadro regulatório e para que a política da qualidade consiga chegar aos consumidores, a gente tem que passar por um caminho que requer uma infraestrutura. Essa infraestrutura é a infraestrutura da qualidade, e a gente tem a avaliação da conformidade como sendo um serviço fundamental para que a conexão entre regulamentação técnica e consumidor exista. Mais uma vez, estamos falando aqui de pontes. Então, a avaliação da conformidade é uma grande ponte, ok? Que viabiliza essas conexões. Ok? Então, podemos avançar. Acredito que, então, a gente concluiu a primeira aula da nossa série. Vocês têm aqui na tela as principais referências utilizadas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo esses links e tudo mais, para que vocês também possam acessar esses documentos. Tudo bem? Então, foi um prazer e até a próxima.